Olá, estamos aqui em mais uma Conversas Acadêmicas da FADAT, nosso podcast. Temos a presença da doutora Narda. Doutora Narda, seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Narda, que é delegada de Polícia Civil do Estado do Ceará, é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. E eu sei que é uma amante da docência, uma amante da academia, porque quem segue ela nas redes sociais, quem segue o trabalho que ela desenvolve na sala de aula, sabe que ela é uma professora nata. É professora... A gente nasce professor, né? Nasce professor, né? Então, doutora Narda, seja bem-vinda à FADAT. É um prazer tê-la aqui. Doutora Narda é uma pessoa que tem contribuído dentro de um trabalho da segurança pública, tem feito diferença aqui na nossa região, é delegada hoje aqui, né, no nosso município, na nossa estrutura. E seja muito bem-vinda. A FADAT lhe acolhe nesse momento que nós estamos aí lançando o 7º episódio do podcast Conversas Acadêmicas, para falar um pouco sobre a sua experiência e dentro daquilo que você nos permite contribuir, dentro da sua grande experiência. E aí a gente traz a doutora Narda aqui nesse bate-papo, nesse podcast, para falar sobre os crimes contra a dignidade sexual no âmbito familiar. E aí, claro, deixo a sua vontade, que o momento é seu, para contribuir com essas conversas acadêmicas, como é que tem sido e como é que, dentro desse horizonte que nós temos visto de violência familiar, como é a atuação e como é que nós temos enfrentado essa demanda que, infelizmente, em pleno século XXI ainda é tão latente. Verdade, verdade. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Fico muito honrada de estar aqui, conversar com você, uma pessoa que eu sempre tive muita admiração, a gente só não se conhecia pessoalmente. É verdade, antes, nós não né? nos conhecíamos. Depois a gente era amigo de redes sociais. Redes sociais. Mas a amizade de hoje em dia é isso, né? Mas eu fico muito honrada, Francisco, com o convite, para estar podendo falar com todos também que estão aqui nos assistindo. E em nome da polícia, inclusive, agradeço o convite, porque é muito importante para nós, segurança pública, essa aproximação com o campo estudantil, com os alunos, com os outros profissionais da área e com a sociedade em geral, né? Eu costumo sempre dizer que é também o nosso inspetor, é também o nosso escrivão, o povo, né? A gente precisa da ajuda da sociedade para a investigação, para o combate, a prevenção do crime, né? Então, esse espaço acadêmico, e a FADAT está de parabéns, né, por essa ideia, né? Porque aí o que é que acontece? A gente leva o conhecimento aonde quer que a pessoa esteja. Eu sempre gosto de dizer que o conhecimento liberta. E a maior presente que você pode dar para alguém de valor é a liberdade, né? A liberdade de pensamento, né? De conhecimento. Então, isso daqui é a democratização do saber. Então, é algo realmente muito valioso. Para a gente que é professor, então, né? E aí, para quem não me conhece, como o professor falou, meu nome é Narda. Eu sou professora, nasci professora, né? E costumo dizer que nasci professora porque meu pai é professor, né? Agora aposentado, mas foi durante a vida dele inteira professor de português. Inclusive foi meu professor, né? Comi o pão que o diabo amassou. Então, desde muito pequena, eu já brincava com as provas do meu pai. Então, se você é um ex-aluno do meu pai, recebeu uma prova com alguma carinha, algum desenho, né, alguma coisa, fui eu, né, que fiz. Eu usava essas provas e ali eu brincava de ser professora, para mim era o máximo. E eu me lembro que, desde criança, eu queria ser delegada e professora. Então, eu fiz a faculdade de Direito para ser delegada e no último semestre da faculdade eu já ingressei no mestrado porque eu sabia que eu queria ser professora, né? E aí, no meu primeiro dia de aula, já na graduação, com 21 anos, eu nunca esqueço que meu pai chegou para mim e falou: olha, filha, você vai agora exercer a profissão mais bonita que existe, porque é a única que te permite participar da construção dos sonhos de alguém.
Então, quando a gente entra numa sala de aula, quando a gente está aqui, a gente está participando da vida, da história de alguém, da construção. Porque cada pessoa que entra na nossa sala de aula, né, Francisco, é um sonho. É verdade. A gente trabalha com sonho. O professor trabalha com sonhos. E aí, a gente saber que a gente faz parte disso é como se a gente se tornasse imortal. Né? A gente vai para além do nosso corpo, para além do nosso espírito. Então, assim, para mim, ser professor, eu costumo dizer que é uma dádiva. É um grande presente de Deus. E ser delegada, então, foi o segundo grande presente de Deus na minha vida, porque além de fazer parte da vida das pessoas, eu posso contribuir com a realização da justiça. E isso é muito gratificante, né? Em um momento que a gente vive de muitas delicadezas, né? De muitas sensibilidades no universo social, com muitas vezes, mesmo com todo o investimento do Estado, há um aumento, né, de atos ali que fogem da convivência social, e aí é muito lindo ver a atuação de forma muito harmônica, de forma muito atenciosa. Vocês têm desenvolvido esse trabalho, até com um olhar humanizado dentro do processo. Isso é muito importante, né? Porque tira, inclusive, aquela questão da polícia como somente da coercitiva, da repressora. Isso. E isso tem sido, eu vejo muito o seu perfil de profissional, o seu olhar, né? Claro que não passando a mão sobre aquilo que não deve ser passado, né? Se você teve alguma situação que foi fora do ordenamento, claro que você deve responder. Por isso que existe a norma penal, né? Uhum. Mas isso é muito bonito ver hoje na polícia, na estrutura da segurança pública, né? E eu, como advogado que sou, vejo que há, assim, hoje, esse ano eu acho que eu faço 10 anos de advocacia, e inclusive eu estava recente com um outro profissional do direito, e eu realmente falando sobre isso, que nesses 10 anos que eu estou como advogado, que eu sou advogado, sempre tenho encontrado boas pessoas no meu caminho e não tenho tido, enquanto advogado, nenhum problema de falta de respeito, de falta de empatia, e isso eu tenho visto muito e vejo muito na pessoa da professora Narda, pelo que eu conheço das redes sociais, pelo que eu conheço do perfil dela. Isso tem a ver porque você é vocacionada. Vocacionada à docência e vocacionada também e eu costumo dizer, viu, Francisco, que você pode ser várias coisas sem você gostar, mas policial sem gostar, não tem como, não rola não, sabe? E eu sempre costumo, assim, todo dia que eu chego no meu trabalho, eu faço uma oração e peço a Deus para eu nunca perder uma coisa, humanidade. Porque até no atendimento à vítima, sabe? Agora falando mais precisamente da violência, né? Quando chega ali uma mulher vítima de violência sexual, uma criança vítima de violência sexual, onde o autor do crime muitas vezes é o seu pai, é o companheiro, é o irmão, eu vejo isso praticamente todos os dias. Mas eu peço muito a Deus para que eu nunca perca a humanidade de olhar para aquela pessoa e tentar sentir a dor dela. Para que a gente não fique no automático, sabe? É tipo, foi? Que dia? Que horas? Como foi? Não, né? Então, assim, e eu também acho, viu, Francisco, que essa a aproximação da polícia foi muito importante para a sociedade ver quem nós somos. Sim, né? Sim. Como você disse, para não entender essa questão de repressiva. Não, né? Então, eu acho até muito engraçado, porque quando eu estou por aí, nos cantos, e aí eu conheço gente nova, e aí as pessoas falam, o que é que tu faz? Eu disse, eu sou delegada. Nossa, não parece. Eu disse, mas por quê? O que é que parece um delegado, né? Acho que a pessoa... Teve uma vez, eu não canso de contar essa história. Logo que eu assumi, eu fui para uma cidade aqui do interior e um promotor, muito gente boa mesmo, foi lá na delegacia, foi fazer o controle externo, porque o promotor faz, né, o controle externo da polícia. Quando ele chegou, ele falou assim, tá errado. Aí eu falei, pronto, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Meu pai é terra. Não, tá tudo errado nessa delegacia. Eu disse, pronto, lascou. O que foi, doutor, pelo amor de Deus? Mas a gente pode... Eu não sei nem foi que eu errei, mas a gente pode consertar. Aí ele, tá errado, delegacia limpa, cheirosa, até bombom tem? Não, isso tá errado, delegacia tem que ser cair nos pedaços. Eu disse, não, doutor, peraí, né? Mas aí, brincando, obviamente. Mas é engraçado quando as pessoas olham e falam assim, mas é policial. Nossa, nem parece. Por quê? Porque tem uma outra imagem que é formada, né? E aí, quando a gente recebe essa vítima na delegacia, sabe? E essa vítima depois fala com a gente e vê, olha, resolveu tudo. Aquilo é tão bom. A gente, é como se a gente
se sentisse que faz parte da vida daquela pessoa. E quando essa vítima de violência, né, no âmbito familiar, ela chega na delegacia, tudo que ela quer não é nem um policial pra botar, a gente vai prender. Muitas das vezes é alguém pra escutar. Vai escutar. Aquilo eu falava mais cedo no evento que aconteceu na FADAT, eu falava sobre mediação, né? E assim, a mediação, ela é uma forma... A primeira coisa na mediação acontecer é o ouvir. Sim. O ouvir a parte. E às vezes a vítima, além dela ser vítima e ela tá fragilizada em um processo doloroso, o que ela quer muitas vezes não é só relatar nem registrar, mas é desabafar. Falar, verbalizar. Né? E aí a psicologia explica, né? Como verbalizar é muito importante. A gente se cura quando verbaliza, né? Tem até um videozinho que é muito legal, que usa assim uma xícara, né? Cheia de café, né? E aí você bota debaixo de uma torneira e a torneira vai, né? E ali o líquido vai ficando mais claro, até ficar branco todo de água, né? Branco, né? Inclusive é utilizado muito na mediação, né? A comparação da xícara, né? Não pode estar lotada porque você precisa absorver também, né? E aí me lembro de uma professora maravilhosa que eu tive de mediação no mestrado, professora Lília, maravilhosa. Referência nacional do professora Lília. Maravilhosa, Lília Salles, para quem não conhece. E é muito importante, porque quando verbaliza... Então, assim, às vezes tá lá na delegacia e tá falando, até às vezes os colegas falam, Narda, mas tu perde um tempão. Eu disse, não tô perdendo tempo, eu tô ganhando tempo, né? Por quê? Porque eu preciso que aquela vítima sinta. Então, às vezes, eu deixo chorar. Todo mundo tem o direito de chorar, né? E ela entender que ali é um lugar onde ela vai ser acolhida. Não é um lugar de julgamentos, né? Nem pode ser. Sim. Porque a vida inteira dela já foi de julgamento, né? E ali é um momento onde ela vai entender que ela tem alguém por ela. E daí a beleza de ser policial. É uma das coisas mais gratificantes. Porque assim, Francisco, eu não vou devolver a vida do filho que foi morto. Eu não vou devolver a dignidade de alguém que foi estuprado. Mas eu nunca vou poder devolver os bens que foram perdidos. Nunca. Mas eu vou poder estar ali e dizer, você não tá sozinho. Tem alguém que luta por você. Porque muitas vezes essas pessoas não têm voz, não têm vez, né? E aí me recordo de um caso meu, de um estupro seguido de morte. Seguido não, desculpa, foi um estupro e homicídio. E aí, logo no primeiro dia, a mãe chegou pra mim e falou assim, doutora, me ajude, porque minha filha nunca mais vai poder falar. Eu disse, vai, através da senhora e da polícia, porque a gente vai falar. E no julgamento, que foi até uma promotora, a promotora disse, e ela também vai falar através de mim. Então essa é a beleza de quem trabalha no mundo jurídico, a beleza do advogado também, né? A gente trabalhar. Porque quando a gente trabalha com crimes sexuais e crimes que envolvem ambiente familiar, a gente não está trabalhando com esfera pura e tão somente penal. A gente está trabalhando com conflitos assim que são geracionais, não são nem anos, né? São geracionais. É um homem que agride a mulher, mas que ele via a mãe ser agredida pelo pai, ele entende aquilo. O sistema de reprodução é muito forte. Pois é. O sistema de E assim, há uma cadeia dessa reprodução. Isso. E que isso eu acho que é o mais difícil dentro de combater essa cultura da não violência familiar. Demais, porque o que é que a gente espera? E aí é assim. Veio a pandemia, por exemplo. Aí o que as pessoas falavam na época da pandemia? Mas depois de tudo isso, nós vamos sair pessoas melhores, não era? Porque o entendimento que a gente tem é que com o tempo as pessoas aprendam as coisas, né? Assim como a gente teve um processo até aprender a ler, a cognição de interpretação de texto, a gente entende que as coisas acontecem dessa forma, mas infelizmente não acontece. Os números estão aí para isso. Mas por quê? Porque a gente tem que procurar uma mudança cultural. A lei, e quero deixar muito claro isso, a lei não te impede, por exemplo, de matar. A lei não te impede de estuprar. O que a lei fala? Se você fizer isso, você terá uma pena retributiva, né? E é claro que o tipo penal ele existe lá até por uma questão de prevenção também, né? As penas maiores, vai dizer, né? Se eu fizer, eu vou receber isso. Mas quando a gente fala de violência dentro do aspecto familiar, é toda uma questão geracional que tem que ter mudança de comportamento, questão cultural. Gente, como a gente falava mais cedo, da mulher, ela não se entender como vítima de violência sexual. Por quê? Eu tive uma relação sexual com meu esposo sem eu querer, mas tudo bem, ele é meu esposo.
Mas por quê? Porque ela já foi, né, educada. A cultura já foi educada para ela estar a sentido. serviço do homem. Isso. Eu não criar, mas ele é... E se eu não fizer, ele vai procurar com alguém. Que aí vem a violência psicológica, né? Dizer, se você não der certo comigo, você não vai dar certo com ninguém. Você não é capaz disso e tal. Então, toda essa questão, ainda mais sexual, dentro da própria família, é um tabu tão grande que a gente tem. Primeiro, é um tabu. E segundo, da vítima não se reconhecer como vítima, né? Eu tive um caso numa outra cidade aqui que pra mim me chamou muita atenção. Um filho chegou e fez uma denúncia pra gente que a mãe dele sofria violência doméstica de forma cotidiana. E eu achei isso muito bonito. Era um menino de 14 anos e eles moravam na zona rural. Ele pegou a bicicleta dele e foi até a delegacia denunciar. Quando eu cheguei lá, e aí eu sabia que ela ia ter muito medo, eu cheguei lá, eu fui com uma outra história cobertura, né? Dizer que eu precisava conversar com ela e com ele, né? Mas aí marquei em dias diferentes, precisava conversar sobre outras questões e tal, beleza. No dia que ela chegou na delegacia, eu disse, olha, na verdade, você está aqui, porque a gente recebeu uma denúncia anônima, né? Assim, 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 assado. E ela começou a chorar. Ela disse, doutora, mas assim, ele nunca tinha me batido antes, né? Mas aí a gente foi conversar, né? Porque ela só entendia violência do tapa, do murro, do soco, né? Sei, meu amigo, que no decorrer da conversa a gente descobriu, né, ela falando, inclusive da própria violência sexual, que ela não fazia ideia de que ela era vítima de violência sexual, porque ela disse que inúmeras vezes foi forçada e foi violentada, mas ela não usava essa palavra, né? E que por diversas vezes ele sodomizava ela de forma obrigada, porque obviamente ela não queria. E várias vezes ela se lesionou com isso. E aí você fazer ali uma reprogramação cerebral na pessoa, porque ela precisa se entender como vítima. Ei, você é casada com ele, mas você foi estuprada, né? E aí até falava mais cedo que é incrível os índices de violência sexual intrafamiliar, porque 69% dos nossos crimes sexuais são praticados na residência. E 91% composto por familiares, conhecidos, companheiro e ex-companheiro. É muita coisa. Um número muito expressivo. Quase 100%. E outra coisa. E são dados, gente, que eu tô dando do Anuário de Segurança Pública, tá? Porque o último foi publicado ano passado, referente a 2022, e a gente tá esperando do ano passado, mas que eu já imagino que deva ser um número maior, bem né? Maior. E aí, o que é que acontece? Só no Brasil, em 2022, nós tivemos mais de 64 mil casos de estupro. Falando de estupro, 213, e estupro de vulnerável. Só, Francisco, que a gente tem um problema, porque esses 64 mil já assusta, né? Uhum. Isso que chegam e são registrados. Pronto. E o próprio usuário fala que só chega a ser registrado 8,5%. Porque se não chega e aí por isso que é importante essa informação. Por isso que aqui, no Conversas Acadêmicas, doutora Narda, a gente traz esse... E por que nós criamos os Conversas Acadêmicas? E por que não deixamos só no YouTube? Porque hoje a gente sabe que há um uso de vários streams. Sim. E aí a gente quis também trazer isso em fala. Claro. Como uma forma de informação. Isso que a doutora Narda está trazendo é algo, assim, assustador. Total. Porque se não chega lá, por exemplo, se esse adolescente, filho desse casal, não tivesse chegado lá... A mãe dele tinha morrido. Né, seria mais uma vítima. Eu seria até mais um falei feminicídio. Pra ele, depois, eu até falei pra ele, parabéns, você com 14 anos foi um homem de verdade, você salvou a vida da sua mãe. E aí, quantas mulheres, quantas situações envolvendo, muitas vezes, vulneráveis, envolvendo situações de relação familiar que não vêm a ser registrado. Sim. E que a gente fica no mundo do desconhecido. Exatamente. Né? De a gente não ter parâmetro para isso. Porque, olha, veja que número assustador. Se 64 mil são só 8,5%, significa dizer que no ano de 2022, no Brasil, nós tivemos aproximadamente 770 mil estupros. É quase 1 milhão. É
muita coisa. Francisco, para você ter noção, de chamadas para o 190, foi quase 1.800.000 e alguma coisa, que dá mais ou menos 102 chamadas por hora no Brasil. Só envolvendo violência doméstica. Né? E aí, quando eu falo violência doméstica, eu tô falando da vítima homem e da vítima mulher também, né? E até, principalmente, a questão do estupro de vulnerável. Para você ter noção, o número de estupros de vulnerável é muito superior ao do estupro de pessoa não vulnerável. Mas é muito superior, né? E aí, para as pessoas nos entenderem quem é... Né, qual é a diferença? É que o estupro de vulnerável é aquele, né, da pessoa vulnerável, ou seja, daquele com menor de 14 anos ou outra vulnerabilidade, né, que não tinha capacidade de resistência, que é o que a gente fala, por exemplo, quando a pessoa está completamente embriagada, também seria um vulnerável, né? Então, esses são... E vou te dizer mais, na sua grande maioria, são no período diurno, porque entra o aspecto intrafamiliar. É no momento diurno, onde você tem mais concentração de familiares dentro daquela residência e menor poder de observação e proteção dos pais, porque estão trabalhando. Né? Então, assim, quebra um paradigma que as pessoas acham que a grande maioria dos estupros é com maior de idade, por exemplo, ou no período noturno, quando você está numa estrada deserta e escura, e não é. Porque o perigo, na grande maioria dos casos, como a gente viu... perto, né? Como nós... Ou dentro. Ou dentro. Né? Infelizmente, é um dado que assusta. E aí, por isso que nós trouxemos aqui a doutora Narda, aproveitando a participação dela no 2º Congresso de Direito de Família, que aconteceu aqui na FADAT. E esse tema é um tema de muita necessidade de ser debatido. Justamente por quê? Porque ainda há um tabu. Muitas vezes essas crianças, esses adolescentes ou esses vulneráveis, em outra situação, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno, né? Ou que tem alguma deficiência, a família acaba envergonhando porque vai expor o nicho familiar. Muito. Vai expor, às vezes, um tio, uma tia, um primo, uma prima, um irmão, uma irmã, o pai, o padrasto, a madrasta. E além de revitimizar. E aí isso precisa ser essa cultura negativa, né? Ela precisa ser rompida, porque a gente não dá mais para estarmos aqui em pleno século XXI, em plena época que a gente tem um maior poder de informação, e onde o núcleo familiar ainda reverbera de forma tão violenta violências familiares. Muito. E eu costumo até dizer, eu até brinco, dizendo que deve ter uma ponte entre a família e a delegacia, porque não pode, porque assim, a grande maioria dos nossos problemas penais que a gente recebe assim em delegacias municipais são referentes a convívio familiar. Não tem pra onde correr, né? E aí, a falta de comunicação, a falta de estrutura familiar, essa questão dos tabus, essa questão cultural, ela vai acabar provocando o quê? Crimes. E é lá na nossa porta onde eles vão bater, né? Agora, minha grande preocupação, quando a gente fala dessa questão, é principalmente a questão dos filhos, né? Dos filhos menores de idade, que estão inseridos naquele ambiente familiar desastroso, né? Muitas das vezes vítima, né, de crimes, inclusive sexuais, né? E quando eu falo de vítima de crime sexual, gente, tanto criança do sexo masculino quanto criança do sexo feminino, né? Tem um grande tabu de as pessoas acharem que só tem no feminino. Claro que é numa proporção muito maior, mas isso também se refere também ao fato de que muitas pessoas, em razão do próprio sexo masculino, terem vergonha de procurar a polícia, né? Então a gente ainda tem essa problemática também. Então, assim, a gente tem uma série realmente de pontes, né, entre a delegacia e o ambiente familiar. Hoje mesmo eu dizia para uma pessoa, gente, vocês vão morrer de vir aqui. Toda semana vocês vão vir. Então, toda segunda-feira vocês vão bater aqui na minha porta, se vocês não resolverem as questões familiares, né? E aí, acaba que não vira um inquérito, Francisco. De uma situação, de um conflito, eu sempre brinco dizendo que é como o Big Mac, sabe? Fazendo aqui a propaganda já do McDonald's, nos patrocine. Porque quando você chega lá, você fala, eu quero um Big Mac, que é o quê? Sanduíche, batata frita e o refrigerante, né? 2 alfaces, queijo molho especial, cebola picles e pão com gergelim. É Big Mac. Pronto. O que é?
A pessoa chega lá, começou com o Big Mac, começou com o sanduíche, depois vem a batata frita, depois vem o refrigerante, aí depois vem o sundae, vem... Ainda vem um refil, né? Porque agora tem um refil. Aí é do concorrente, né? O Burger King. Mas se também quiser patrocinar a gente, mas fique à então vontade. Já tem, viu, o refil? Ah, então pronto. Mas aí, por quê? Porque nunca é só um procedimento. Aí, depois que você abre começa a virar uma bola de neve. E aí começa a virar bola de neve, e aí vai pra ameaça, e aí vai pra lesão, e aí vai pra homicídio, e aí vai pra questões sexuais. Então é muito, 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 muito difícil. Ainda mais a gente, né? Eu que sou delegada no interior, porque a gente ainda tem uma outra problemática, que são as zonas rurais, que é a dificuldade, né, que a pessoa tem de até sair, até financeira, Francisco, de você ter dinheiro para você sair da sua localidade e ir até a delegacia, né? E passar por tudo aquilo, e aí passa por exame médico, que querendo ou não é constrangedor, né? Então a gente precisa também de que os peritos médicos, eles sejam pessoas de uma abertura também um pouco maior, que saibam lidar com as vítimas também, né? Porque a gente precisa de toda uma rede de apoio, porque é uma situação, já não basta, aquela questão, já não basta a queda vem o coice, né? E numa perícia dessa, pegando esse ponto aí, doutora Narda, se esse perito ele não tem essa sensibilidade, a vítima vai ter o que a gente chama de ponto de gatilho. Total. Ela vai, e aí... por isso que eu digo que a polícia e vocês da segurança pública têm feito uma mudança. E isso é mudança perceptível. Eu não estou dizendo porque eu estou na sua frente. Uhum. Mas eu tenho visto essa mudança de humanização dentro dos procedimentos, dentro do tratamento e dentro do apoio que a rede dá, sim, né, nessa demanda de violência envolvendo o núcleo familiar. Que aí, como você disse, é um verdadeiro Big Mac. Total. Né, é um combo, porque você puxa ali, é uma miada que você vai puxando. Quando der para você desalinhar, é muito complicado. Vai ser bem complicado. Até recentemente eu tive um caso de violação sexual no ambiente familiar. Essa adolescente foi levada para fazer o exame e quando deu um pouco tempo depois, o médico me liga. Doutora, e um médico maravilhoso, super sensível. Doutor, olha, chegou aqui fulana de tal para fazer o exame de corpo de delito, de constatação de violação sexual. Só que ela tá muito fechada, ela não se abre, ela não fala e ela não quer, né, entrar na sala para fazer o exame. Então eu não vou fazer o exame. Eu disse, tá certo, o senhor não pode obrigar, não pode retirar a roupa da pessoa e fazer o exame. Porque, olha o gatilho que, né? Sim, então, sim. assim, até essa questão de você, né, saber. E aí, quando deu um certo tempo depois, ele me liga novamente. Ei, consegui fazer. Por quê? Sentou, foi conversar. Olha, não tem problema, a gente não faz. Aqui a gente só vai fazer se você se sentir à vontade e tudo. Então, assim, ele perdeu um tempinho ali, mas ganhou a confiança, ela se sentiu segura, né? E foi feito. Então, assim, o que foi de suma importância para a investigação, né? Então, a gente também conta com o apoio da rede, quando eu falo rede, né? De todas essas instituições e organismos, para que a gente tenha realmente esse olhar mais humanizado para a própria vítima. Porque, veja, eu vou até usar uma palavra meio coloquial, mas já é tão chato você ser furtado o celular e você ter que ir para uma delegacia. Tu imagina você ser vítima de uma violação sexual, ter que chegar, falar para alguém, chegar na frente da delegada, falar para a delegada, aí faz a guia, vai para a perícia para fazer o exame, né, que é toda uma circunstância, aí volta, aí depois vira processo e tudo. Aí vai ser ouvida na presença do Ministério Público. Pois Na é. prestação da denúncia. Pois né? é. Vai para audiência. Então aí você imagina. E nós da polícia somos porta aberta, né? Nós somos, como diz a STF, né? Nós somos o primeiro garantidor da justiça, porque na hora que pega pra capar, que a gente fala, as pessoas que são chamadas somos nós, né? Então, assim, esse segundo olhar para a vítima é muito importante. Por isso que é um achismo meu. Eu não acho que seja que os casos eles tenham aumentado de forma absurda. Eu acho que as vítimas hoje, até por uma questão de conhecimento e talvez por se deparar com situações assim, elas têm mais, abre aspas, garantia, mais conforto, mais segurança de denunciar, né? E essa denúncia, esse achismo, na verdade, doutora Narda, é até... Sim, a gente não tem dado concreto aqui, a gente estaria sendo, né, como professores que somos... seria até leviano, né? Mas realmente esse nível de informação que nós estamos tendo
isso vai permitindo que mais pessoas procurem. Sim. Um dia desse eu estava num colégio dando uma palestra, e aí uma adolescente, no final da palestra, né, sempre ficam, uma adolescente me chamou, disse, eu queria perguntar uma coisa para a senhora, e começou a chorar. Eu disse, vamos ali pro cantinho? Aí fui, aí ela me abraçou, ela falou assim, é porque eu queria saber uma coisa. Se, ela já começou o se, né? Se uma pessoa, na terceira pessoa, mas eu entendi que ela estava falando dela, né? Se uma pessoa, ela foi violentada há 2 anos atrás, tem como a polícia fazer alguma coisa? Eu disse, tem sim. Ela regalou os olhos e falou assim, tem? Eu disse, tem. Diga pra essa pessoa ir lá na delegacia pra conversar comigo. Ela deu um sorriso assim, eu entendi, né, que era ela. E veja, é um adolescente que tem acesso à rede social, né, que tem acesso a tudo. Então, assim, conhecimento é liberdade. Porque muita gente nem tem noção, tem gente que não tem nem noção de medida protetiva. O que consiste a medida protetiva? Ou acha que se eu for lá e solicitar uma medida protetiva e o cara descumprir, nada acontece. Quando, na verdade, tudo acontece. Porque a gente tem um novo crime, que é o crime de descumprimento de medida protetiva, que eu, enquanto delegada, não posso nem arbitrar fiança, ele fica preso, né? Mas a pessoa sequer conhece. Por isso que essa difusão de conhecimento nesta área é muito importante. E não só para as mulheres, mas para os homens. Porque se tem uma coisa que me aperreia, é quando um homem chega e fala assim, não, mas eu sou defensor da causa, até porque eu tenho uma filha mulher. Meu amigo, você não nasceu de um ovo, né? Você tem uma mãe, você tem uma avó. E mesmo que não tivesse, né? Não é pela questão do sexo em si, é pela questão do respeito, né? Aqui a gente não tá dizendo que a gente quer um lugar que é do outro. Não, todo mundo só quer o respeito dentro do seu lugar, né? E aí, então, é muito importante que esse tema ele seja debatido não só por mulheres, mas por homens também. Né? E aí a gente entra em outro ponto, que pode ser até futuramente um outro podcast, sobre essa cultura do machismo. Sim. Né? Que tem muito a ver com essa violência no ambiente familiar. Sim. Né? O homem como provedor na estrutura patriarcal, o homem como, porque eu sou casado ou porque eu sou homem, eu tenho o meu direito de homem ser preservado. Né? Ou eu tenho o meu direito de homem ser satisfeito. Né? E aí é muito interessante trazer essa postura de que nós homens precisamos ter um outro olhar, porque nós muitas vezes somos agressores. Sim. Na grande maioria. Sim. Né, isso é preciso aqui que se diga, a gente está num bate-papo, numa conversa. E aí como nós, assim, a nossa postura, ela tem que ser uma postura de querer mudar. Até porque, Francisco, a grande maioria nem se reconhece como agressor. Né? Justamente pela cultura, pela forma que foi criado, né? Por esse entendimento social. Então, ele nem se reconhece como infrator. Porque a primeira coisa que o infrator de violência doméstica faz quando a gente prende ele é dizer, podendo estar prendendo homicida, podendo estar prendendo criminoso. Eu te estou prendendo. Né? Tá aqui você é preso. Mas ele não se entende como um criminoso. Né? Porque na cabeça quando descumpre a medida protetiva, no caso, né? É impressionante, a mulher ela busca a proteção e aí a gente tem visto vários mecanismos. Eu acho que está em discussão, inclusive, o aumento de pena para o feminicídio, né? Sim. Em virtude dessa situação que nós temos ainda tão preocupante, que é a morte de mulheres. Isso. E aí é interessante que ele tem uma medida protetiva, mas ele tenta burlar essa medida e quando a quebra da medida... É como se ele estivesse sendo a vítima. É impressionante. E aí, volto ao assunto. Nós, homens, né, precisamos ter... E aí, muito, muito bonito, ações que estão sendo feitas de busca de conscientização, além do cumprimento da medida. Sim. Incluir esse homem em uma nos roda programas, de conversa. Né? Tem bastante hoje. Hoje a gente tem aqui em Quixadá a Casa da Mulher. Isso. Né? A gente tem as ações voltadas para que esse homem, porque muitas vezes o que falta nele é essa quebra desse entendimento de que aquilo é errado. Porque não basta só a gente julgar, né? A educação é muito importante, inclusive em todas as searas, né?
E aí, aí você falou duas coisas importantes. Falou assim, crescimento da morte das mulheres e um número significativo dos feminicídios. Deixar claro que homicídio de mulher é diferente de feminicídio, né? E por que a preocupação do crescimento do feminicídio? Porque o feminicídio, ele só acontece de duas formas. Uma, quando tem violência doméstica familiar contra a mulher, ou dois, menosprezo à condição da mulher. Então é quando uma mulher é morta em razão de violência doméstica, ou ela é morta só pelo simples fato dela ser mulher. Por isso que é tão grave o aumento. Porque, abre aspas, nós não teríamos um motivo. Será que existe motivo para crime, né? Mas não teríamos um motivo concreto. É simplesmente pelo fato dela ser mulher, né? E é tão engraçado que eu fui para um júri, um tempo atrás, de um feminicídio. E eu me revoltei. Eu disse, rapaz, eu vou ter que sair daqui, porque eu não posso falar, né? Tava só assistindo. Porque a tese de defesa era tentando descaracterizar o feminicídio. E tudo bem, todo mundo tem direito à defesa. Só que, olha a forma como foi feita. Ele falou assim, você matou ela porque ela era mulher? Não. Então, se ela fosse um cachorro, você mataria, né? Meu Deus, a pessoa tá comparando a mulher a um cachorro. Parece uma besteira, mas olha a cabeça, meu Deus. E aí é o que a gente entra na advocacia. Vou falar porque sou advogado, né? A defesa, ela tem que ser uma defesa técnica. Claro. É um direito, e aí está dentro E tem que ter. Da ampla defesa do contraditório. Por isso que a doutora Narda, nos procedimentos que eu já tomei conhecimento que ela faz, ela sempre prima para que, reforçando aquelas garantias de ficar em silêncio, se houver, né, se quiser ficar em particular, falar com o advogado inicialmente, então, dentro daquilo que a garantia constitucional dá. Mas uma defesa, ela tem que primar, principalmente pela tecnicidade. Claro. Então, e às vezes a defesa, no caso de um júri, é muito delicado, porque ali você está como defesa do réu. Mas por trás do réu existe uma vítima que hoje está morta. Sim. E que deixou, no caso, como a doutora falou, aquela mãe que perdeu a filha e que era a voz da filha. Sim. Então, por trás de todo daquele crime, existem situações que ainda estão doloridas pelo fato. Então, até como defesa técnica, a gente tem que ter esse olhar. Eu acho que nem ele, talvez, percebeu o que estava enraizado nele mesmo, né? Ao fazer uma comparação. Porque ele podia ter feito assim, se fosse um homem, você teria matado, né? Mas olha a comparação, né? Às vezes sai a que chama de, como é? Na psicologia, quando você fala uma coisa que saiu do mais absoluto nada, ato falho, né? Mas às vezes é um ato falho. E sobre a questão da medida protetiva, é muito engraçado como eles realmente não se veem como agressores, porque ou que praticou um crime. Quando eu era plantonista, e aí eu fazia o auto de prisão em flagrante, né, de violência doméstica, e a mulher já solicitava as medidas, eu dizia, olha, fulano, a cicrana está solicitando medidas protetivas de urgência. Dentre essas medidas, de você não manter contato com ela. Vou te explicar o que é não manter contato. É não procurar pessoalmente, é não ligar, é não mandar mensagem. Aí eu ainda, até pro terceiro, né? Pronto, aí eu ainda dou uma garibada a mais. Assoviar, piscou, pensou, sinal de fumaça, nada. Entendeu? Entendi. Se você descumprir, você vai ser preso e eu sequer posso solicitar que você pague fiança. Tá entendido? Estamos, beleza. Aí, quando foi pouco tempo depois, a mulher nos procura lá pra gente. Por quê? Porque ele tava mandando mensagem pro WhatsApp da mãe dela. Aí ele chegou, mas eu cometi um crime. Cometeu. Mas foi pro WhatsApp da mãe dela. Mas foi pra manter contato com ela. Ai, mas então eu vou ficar preso? Eu tô descendo pra um presídio porque eu mandei uma mensagem? Vai. E aí a gente tem visto essas modificações das leis, né? E dentro dessas modificações, buscando o quê? Impor
uma cultura, uma mudança de atitude. Sim. Né? E que muitas vezes essa mudança de atitude ela tem que ser a medida mais drástica para ele entender, não, eu tenho... Né? E aí a gente, é muito interessante porque a gente tem esse acusado não se sentir culpado e achar que a vítima é que ocasionou com que ele, como eu já escutei, por exemplo, sua mãe vai mandar me prender. Só que não é a mãe que tá mandando prender. É o comportamento dele. É o comportamento dele. Uhum. Né? Eu escutei, inclusive, recente, uma pessoa me contou que ela é uma advogada e ela tá sendo advogada de uma determinada pessoa. E o advogado da outra parte foi conversar com ela para dizer, você vai deixar ele ser preso, ele não vai pagar nem sequer a sua pensão de alimentos. Vou tomar um gole d'água. E aí você percebe que falta também, né, esse olhar também. E aí a gente tem, tô falando aqui como advogado, tô falando muito abertamente. Sim. Se essas mudanças não partem também de nós somos profissionais, claro, isso vai continuar acontecendo como se fosse algo natural ou normal. Francisco, eu sempre digo o seguinte, eu me dou muito bem em todo lugar que eu vou trabalhar, seja com juiz, promotor, advogado, os meus inspetores, escrivães, porque eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça, nós não estamos em lados opostos. Nem defesa e acusação estão em lados opostos, porque a gente está no lado do né? E eu sempre digo uma coisa, o bem mais valioso que alguém tem é a liberdade. E a pessoa tem livre-arbítrio, né? Sim. Se lá eu vivo uma sociedade que fala matar alguém, ou então furtar, subtrair coisa alheia móvel de 1 a 4 anos, a pessoa sabe, você, a pessoa que está nos assistindo, sabe que se eu pegar uma coisa de alguém sem pedir, é errado. E que é um crime, né? Pois bem, aquela pessoa, ela precisa de defesa. Não é só porque é um direito em garantia fundamental, é porque todo mundo precisa de defesa, porque todo mundo precisa ter uma pena específica para o que você cometeu. Que eu sempre digo para os alunos, gente, se eu tenho o João que matou uma pessoa e tenho o José que matou 10, o João não pode ter a mesma pena do José. Não é justo, não é? Pronto, então é para isso que serve a defesa. Né, para eu aplicar de forma justa, aquele que teve o livre-arbítrio, podia escolher não praticar o crime, mas escolheu, achou que talvez fosse melhor, praticou o crime. Então, assim, tem colegas, né, que falam assim, mas quando o advogado tá lá no momento do auto de prisão em flagrante, eu disse, eu adoro. Eu adoro, porque pra mim é mais um atestado da legalidade do que tá sendo feito, entendeu? E nós não estamos em posições contrárias. Tanto a acusação quanto a defesa estão aqui. E eu nem de acusação sou, né? Porque eu, como delegado, eu coleto elementos de informação. Sim. Né? Agora, como a gente prende, as pessoas acham que a gente é da acusação. Né? Sim. E aí, tanto é que se eu coleto os elementos de informação e eu não acredito na autoria, eu não indicio. Obviamente, nem posso, porque senão estaria, né, realizando abuso de autoridade. Mas o que eu digo sempre é isso. Nós, advogados, e falo também porque fui durante muitos anos, né? Delegados, promotores, juízes, professores, todos nós devemos saber que nós não estamos em lados opostos, né? Então essa cultura tem que partir também dos profissionais. Eu entendo muito isso, sabe? Do mesmo jeito que não vale para o policial agir de qualquer forma, porque os fins não justificam, né? Os meios não justificam, né? Assim também não vale para as outras profissões, né? Porque o que eu estou resolvendo ali eu preciso resolver o conflito. Você que é da mediação sabe. Se eu resolver só as questões periféricas, o conflito ainda vai permanecer. Vai permanecer. Né? E aí, o que acontece? Se eu ajo dessa forma, eu não estou resolvendo o conflito. Pelo contrário, eu estou mostrando para aquela pessoa que teve um livre-arbítrio de saber que se praticasse seria punido, dizer, olha, você pode fazer de novo, porque não vai ter punição. E é interessante esse ponto, e aí reforço novamente o primor que vocês estão tendo do trabalho, principalmente de informação, de acessibilidade. Hoje a polícia tem uma linha direta de contato, né? O WhatsApp disponível. Manter o sigilo muitas vezes, né? De quem denunciou, de quem apresentou, como no caso desse jovem de 14 anos. E dentro disso, né? A gente tem percebido que há uma preocupação da polícia em
solucionar. Sim. Né? Coisa que muitas vezes a gente, por exemplo, há talvez 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando nós tínhamos uma estrutura menor, ficava muito naquela, eu não vou procurar porque não vai dar em nada. Isso. Né? E a gente tem visto isso, a gente tem visto esse retorno no que a gente fala de combate à violência familiar, esse apoio à vítima, por exemplo, ter criado essa estrutura que a lei exige, né, de Casa da Mulher, como nós temos em Fortaleza já também a Casa da Criança e Adolescente, que eu acho que já vai vir para o interior também. São estruturas que dizem assim, olha, acorda, a gente está começando a implantar o que tem que ser feito. E, claro, você cometeu, você tem que ter a sua pena justa. Se você fez, você tem a opção. E aí, tinha a opção de não fazer. Mas fez, agora você assuma. E aí, eu, como advogado, faço muito isso, doutora Narda. Quando eu vou fazer anamnésia com os meus constituídos, eu sempre digo, olha, eu preciso de você a verdade. E é verdade, hein? Porque se eu não tiver a verdade dele, o que elementos eu vou levar, enquanto defesa técnica, para fazer uma boa defesa? É verdade. E aí, eu enquanto advogado, sou muito assim. Até porque só tem uma coisa que não se prova na vida e no mundo jurídico. Mentira. Uma mentira nunca vai ser provada. Não se prova, porque ela não se sustenta. Ela não se sustenta, por ela mesma não se sustenta. Então, o que eu peço sempre aos meus constituídos, olha, preciso da verdade. Porque é com a verdade que eu vou trabalhar. Porque é com a verdade que eu vou ver as possibilidades. É com a verdade que eu vou conseguir ali. E aí, claro, dentro da seara penal, não adianta só a verdade. Eu preciso também ter uma atitude de mudança. Claro, porque se um violentador desse, alguém que quebra essa regra e ultrapassa os limites, né, e usa de forma errada o convívio familiar, ela precisa também dizer, não, eu preciso mudar de atitude. Sim. Porque senão ela vai eternamente ficar naquela dependência. No ciclo, né? E no ciclo de violência e vai ficar sempre com dívida com a justiça. Mas isso também tem que partir da própria sociedade. Eu me recordo que, assim, sempre nas delegacias onde eu passo, eu costumo botar um cantinho da minha sala, e já teve uma delegacia que eu fiz uma sala toda só para criança. Ah, Narda, mas a tua delegacia é municipal, né? Não importa. Por quê? Eu vou receber ali uma pessoa, vou fazer um depoimento. Quantas vezes, por exemplo, uma mãe chega e não tem com quem deixar o filho, ela vai levar. Você há de concordar que na delegacia não se falam coisas boas? Não. Né? Não. Ninguém chega lá e vai dizer, ai, olha, eu tô tão feliz. Eu vim fazer aqui uma homenagem. Olha, não, né? E aí eu tento fazer o quê? Eu sempre deixo um cantinho, hoje mesmo na minha sala, né? Tenho um cantinho lá, eu imprimo. Aí, obviamente, eu puxo sardinha pro meu lado, né? Imprimo viatura da polícia, policial, tal, moto, aí compro uns giz de cera, que a criança diz, pronto, fica aqui pintando, tal, e depois, eu vou até depois fazer na minha parede um mural com os meus desenhos. Isso é importante. Eu digo, olha, eu quero bem bonito, viu? Porque depois eu vou avaliar se tá bonito. Aí, beleza. Quando eu comecei a fazer isso, a primeira sala que eu fiz, eu postei, né? Você acredita que teve gente que veio no meu direct e falou assim, que perca de tempo fazer isso na delegacia. E agora, aí a cabeça da pessoa, a outra me mandou uma mensagem assim, sim, agora tá deixando brinquedo e pintura pra criança na delegacia, agora a delegacia virou creche. Eu disse, amor, essa eu ainda respondi, né, depois eu não respondi mais. Eu disse, amor, delegacia é um lugar que, abre aspas, é um lugar chato, porque a gente só fala de coisas que são ruins. Mas eu preciso ter um olhar especial para pessoas que são vulneráveis. Por que eu vou deixar uma criança escutando uma mãe, por exemplo, dizer que foi violentada? Mas a criança não está prestando atenção. Tá, aquilo está entrando. Sabe? E o que me custa isso? Nada. Só que a própria sociedade, assim, é aquela história, né? Quando você não faz, reclama. Quando você faz, reclama, né? E engraçado que eu fui olhar o perfil da mulher e mãe. Eu disse, não tô entendendo. Né? Aí quando chega, eu acho assim tão legal, porque assim, a mudança que a gente faz, aí na segunda, aí depois, nessa primeira sala que eu fiz, aí eu comecei sozinha, né? Aí comecei a fazer, e comecei a comprar as coisinhas, pedir doação e tal. E aí começou, um inspetor disse, não, eu vou trazer uns brinquedos da minha filha também.
Aí o outro disse, eu peguei ali umas madeiras, nós vamos fazer umas prateleiras. Aí ele mesmo montou as prateleiras e tal. Porque isso vai contagiando, entendeu? O que no início talvez fosse assim... Loucura. Ai, peraí, nada a ver, entendeu? Depois passou a ser acreditado da seguinte forma. Não, a gente precisa fazer a diferença. Mas o que eu quero é que a sociedade entenda que a gente precisa dela para fazer a diferença, entendeu? Então, assim, todo trabalho, por menor que seja, ele tem uma finalidade muito presente ali, entendeu? Então, assim, para que a gente faça isso também, é importante a gente ter esse apoio, sabe, da sociedade. Eu costumo até dizer que se a gente quisesse reconhecimento, nós não seríamos policial. Porque, né? Não seríamos. Tá aí uma profissão, como o meu pai sempre dizia. Meu pai dizia assim, meu Deus... Meu pai era super contra, sabe? Meu Deus, eu não quero. Mas você tem o que querer não, meu bem. Né, mas... Pai, te amo. Aí, depois, hoje, faliu um da polícia pra você ver. O quê? Não, vira... E é porque ele é calmo. Meu pai tem uma vibe que assim, o mundo tá acabando. Eu disse, gente, calma, já, não é agora não, entendeu? Mas se falar mal da polícia, meu Deus do céu. E aí eu sempre brinco, cara, se eu quisesse reconhecimento, eu não seria policial. Mas o que a gente quer, Francisco, não é reconhecimento, é trabalho conjunto. Se a sociedade trabalhar junto com a gente consegue diminuir. Solucionar e terminar e fazer com que nunca mais aconteça, acho muito difícil, porque o ser humano, o homem é o lobo do homem, né? Mas a gente consegue minorar, entendeu? Então a gente precisa que a sociedade seja o nosso ponto de apoio também, sabe? É muito interessante isso, e aí a gente vem com as universidades fazendo esses trabalhos, né? Sim. Nós aqui na FADAT, a gente agora no início do ano abrimos o Núcleo de Práticas Jurídicas com atendimento junto com a Defensoria Pública. Estamos trazendo agora, hoje à tarde a gente já oficializou junto ao Tribunal de Justiça a extensão do Sejusc. E aí estamos aqui na fase de expansão, onde nós vamos ter a clínica multiprofissional, multidisciplinar, que vai ter uma série de trabalhos, e aí eu acho que na nossa conversa aqui vai dando alguns insights, né? E nós queremos nos colocar, enquanto instituição, à disposição da delegacia para toda essa rede de apoio ao combate à violência doméstica, à violência familiar. E, doutora Narda, é muito bom escutar e ver que aquilo que eu já detecto nas suas redes sociais e nas pessoas que têm contato direto contigo, essa leveza, né? A gente falou de um tema bem delicado aqui, estamos falando de um tema muito delicado, mas um tema que a gente está trazendo informações aqui muito precisas. Você está trazendo informações muito precisas. E aí nós, enquanto FADAT, nos colocamos à disposição o curso de Direito, o curso de Psicologia, o curso de Enfermagem, de Nutrição, de Farmácia, de Odontologia. Vamos fazer uns combinados. Isso, para junto, inclusive, fazermos uma rede de apoio aos casos que, por acaso, e as ações que a polícia necessita para que essa cultura de combate a essa violência familiar e de não perpetuação do conflito aconteça. Dentro do centro da extensão do Sejusc, a gente vai trabalhar com o pré-processual. Né? Top. E assim, já temos atendido os atendimentos oriundos da Defensoria. E as demandas que nos chegam de família, a gente sabe que todas as vezes, geralmente aquelas demandas têm uma cortina de fundo chamada violência familiar. Sim. Né? E aí nós temos a professora Clara Teles, vai ser a nossa mediadora, a nossa coordenadora do NPJ, e a gente vai ali traçar, e eu vou contar mais ainda com a parceria da doutora Narda, para que a gente crie realmente essa ambiência, essa rede, que a FADAT possa dar esse apoio. Não, isso é muito legal. E assim, parabenizo a faculdade, na sua pessoa, né, por essas ideias, porque a universidade, ela é espaço, né, de concretização de educação e conhecimento. Só que as pessoas acham que isso é só conhecimento formal. Conhecimento, ele tá longe de ser só um conhecimento formal, né? Mas é de construção, né, de caráter, de pessoas.
de parcerias, né, de bem-estar. Então, assim, a universidade, ela de fato é um âmbito de criação, né, de trabalhos, assim, muito interessantes ao ponto de a gente fazer o bem à sociedade, né? Então, assim, eu agradeço. Com certeza, meu filho, olha, se você não se colocasse à disposição, eu já ia atrás. Você se colocando, e o bom que está gravado, vai olha... Vai ficar nas redes, viu? Vai ficar nas redes. Eu adoro quando a pessoa faz a própria prova, né? Porque aí depois, quando eu pedi as coisas, ele assim, não, doutora, tá gravado, minutagem, vai ter minutagem, né? Eu quero minutagem, entendeu? Já vou deixar, ó, pra ficar babado. Não, ótimo. Então, doutora Nardas, finalizando aqui o nosso Conversas Acadêmicas, agradecer a sua vinda, né? Agradecer a sua parceria aqui com a FADAT e realmente nos colocar à disposição. Doutora Narda é super disponível, assim, isso daqui não é figurinha não, viu? Na verdade, ela tem essa energia que exala de uma mulher nordestina, de uma mulher cearense, filha da Terra da Luz, né? Que gosta de cuscuz. Que gosta de cuscuz, né? Então, queremos nos colocar, né, agradecer, mas nos colocar à disposição o curso de Direito, no qual eu estou como coordenador, mas também todos os cursos FADAT. E se a polícia, né, a delegacia e a rede hoje de atuação aqui em Quixadá tiver algo... Francisca, a gente pensou numa ideia aqui mirabolante. Vamos criar Bora sentar. Uma nova cuscuzeira para incrementar o cuscuz cearense, né? Nós estamos à disposição, tá? E tudo aquilo que seja necessário para nós gerarmos uma cultura de paz e uma cultura de não violência familiar. Agradeço, Francisca, e digo a mesma coisa, né? A delegacia está aberta, não só, né, para os crimes, Deus me livre, mas ela está aberta para a questão acadêmica também. Para a gente, como você tem falado aí, você tem percebido, nosso intuito não é só aprender. Pelo contrário, eu não tenho prazer nenhum em prender, porque quando eu prendo alguém, para mim ali, toda a vida, toda a prisão é uma decretação da falência da sociedade, é de que algo não está dando certo, né? Sim. Então, a gente trabalha muito com essa questão da prevenção, de poder ajudar para realmente dirimir os conflitos, para que os conflitos sejam resolvidos. Então, assim, eu me coloco completamente também à disposição. Tenho certeza que meus colegas também, que você já os conhece, sim, né? Sim. Sabe que são pessoas super abertas também. A Polícia Civil está cada vez mais também entrando nesse mundo, né? Graças a Deus as portas estão se abrindo, como, né, você abriu agora aqui pra gente também, e dizer que a gente está à disposição. Agora, eu espero que não precise de mim, porque eu tenho uma profissão, né, que eu digo assim, né, o bom, quando você tem um amigo médico, é ótimo, né, pessoa de uma receita, de um negócio. Até um amigo policial, você só vai procurar se o seu babado for forte, né? Mas assim, eu espero que não precise. Mas se precisar, estamos lá. Não sabemos, doutora Narda. Não iremos precisar, mas muito obrigado mesmo. E a casa é sua, tá? O Conversas Acadêmicas agradece e fica à disposição também para outros temas que possam vir a ser necessário socializar dentro desse ambiente da delegacia e da polícia e da segurança pública do nosso estado. Pronto, aí para finalizar, eu queria só, além de agradecer, dizer algumas questões muito importantes, né? Dizer para você que é vítima de violência, né, intrafamiliar, que você tem a possibilidade de procurar uma delegacia mais próxima de você. Não necessariamente precisa ser a delegacia da mulher, porque nem todo município tem, o município aqui da gente tem, mas nem todo município tem. Também o destacamento da Polícia Militar, ou você pode também fazer uma denúncia via o Disque 180, que tanto é pelo telefone quanto também pela internet. Você pode fazer sua denúncia anônima, tá? E para você, né, que não é vítima, mas conhece alguém que é vítima, faça esse bem também, salve essa vida. Eu costumo dizer que a ameaça de hoje é a bala, é a facada de amanhã. Então a gente tem que, todos nós fazemos parte dessa questão da proteção. Então se você conhece alguém, por favor, não se cale, salve essa vida, faça a denúncia, nós estamos sempre abertos. A Polícia Civil, então, está sempre aberta para atender, né, e ajudar quando for necessário. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Narda. Encerramos aqui o nosso Conversas Acadêmicas.